E tendo fome, pediu-lhes de comer. Enquanto preparavam, sobreveio sobre ele um arrebatamento de sentidos, em qual ele viu um vaso que descia do céu, cheio de animais, lotado de animais, um vaso que descia do céu, enrolado em um lençol, coberto por animais. E a voz dizia: Pedro, mata e come. E ele dizia: de modo nenhum, Senhor, porque nunca matei ou comi nada que seja considerado imundo. Pedro fala isso, e a voz logo diz: Pedro, não te faças comum ou imundo aquilo que Deus purificou. Pedro teve essa revelação porque Pedro estava só pregando para os judeus, para aqueles que tinham a palavra. Não que os judeus não necessitassem ouvir a palavra, eles necessitavam, mas Pedro não queria pregar para os gentios, que ele considerava os gentios imundos. E a voz diz: Pedro, não te tornes imundo. O que Deus purificou já está purificado. Não faça acepção de pessoas. Foi o que a voz falou para Pedro. E Pedro, quando os varões que foram enviados por Cornélio foram bater na porta de Simão Pedro, Pedro ainda estava em dúvida sobre o que teria sido essa visão, sobre o que seria essa voz. Pedro viu, a voz falou com ele, a voz mostrou a ele, e ainda assim Pedro ainda estava em dúvida. Como pode? Pedro conviveu com Jesus. Pedro viu Jesus perdoar os pecados de meretrizes. Pedro viu Jesus curar a filha da mulher cananeia pela palavra. Pedro viu Jesus curar o servo do centurião. Pedro viu Jesus ressuscitar dos mortos, mas Pedro ainda estava em dúvida se era para levar a palavra aos gentios. Claro que era. A voz falou e Pedro ainda assim não entendeu. Pedro só foi entender quando ele chegou na casa de Cornélio e começou a ensinar o evangelho para Cornélio. E quando o Espírito Santo desceu sobre cada um que estava ali, foi ali que Pedro conseguiu entender que o Espírito Santo também se manifesta sobre os gentios, que não existe mais esse negócio de mundo, que criaram aí, de mundo, de não sei o que não pode se misturar com o mundo, quem é crente não pode estar se misturando com quem não é crente, quem tem a palavra não pode estar envolvido com quem não conhece a palavra, quem é crente tem que se vestir desse jeito, quem não é crente não pode se vestir desse jeito. Foi aí que comecei, a voz diz: Pedro, está tudo purificado, não tornes imundo o que eu purifiquei. Pedro teve que ver para crer, porque o Espírito Santo sim pode usar uma pessoa que não é cristã. Aqui você vê, muitas das vezes o Espírito Santo usa assim pessoas que não é cristã mais do que quem é. Porque muitas das vezes o cristão tem essa presunção que Pedro tinha. Pedro tinha essa presunção de levar a palavra só para quem é. Quem não é, não tem que receber a palavra. Pedro estava desse jeito. Ele fazia milagres, sim, ele fazia prodígios, sim, ele tinha Espírito Santo, sim, mas ele ainda estava desse jeito. Essa palavra chega no teu coração, guarda ela, é uma palavra diretamente dos altos céus. Eu quero que você guarde ela em seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Tenha uma tarde abençoada. Amém.